Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite ou boa tarde. Nós vamos dar início à celebração da nossa Eucaristia e hoje, sábado, celebramos 3 santos portugueses. Não portugueses, mas antes da nossa nacionalidade. 3 arcebispos de Braga, ainda muito longe de se pensar em Portugal. São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo. 3 homens muito importantes na cristianização do território que nós vivemos, que nascemos em Portugal. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos assistem, sobretudo os doentes e os seus familiares neste dia. Celebramos esta Eucaristia a vésperas do segundo domingo do Advento, do novo ano, da nova caminhada. E celebramos da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com o sacrifício, com a generosidade e com a fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar e lembrar nesta Eucaristia Edmundo e Leonor Rabassas, Rosa Macedo, Manuel Neves, pais, sogros e família, Maria da Glória. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. E neste segundo domingo do Advento vamos acender as 2 velas, simbolizando a nossa caminhada. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, que enviaste o vosso Filho unigênito para libertar o homem dos seus pecados, concedei aos que esperam o auxílio da vossa graça o dom da verdadeira liberdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, tu não voltarás a chorar. À voz da tua súplica, o Senhor terá compaixão de ti. Logo que ouvir os teus clamores, Ele te responderá. O Senhor poderá dar-te a comer o pão da angústia e a beber a água da tribulação. Mas aquele que te ensina não se esconderá mais, e os teus olhos verão aquele que te ensina. Se te desvias para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão dizer atrás de ti: é este o caminho, segui por ele. O Senhor te dará chuva para a semente que tiveres lançado à terra, e o pão que a terra produzir será farto e nutritivo. Nesse dia os teus rebanhos pastarão
em extensos prados. Os bois e os jumentos te lavram a terra, comerão forragem com sal, limpa com a pá e a joeira. Em todo o alto monte e em toda a colina elevada haverá regatos e águas correntes no dia da grande mortandade, quando as torres te desmoronarem. Então a claridade da lua será como o sol, e a luz do sol ficará 7 vezes mais forte. Neste dia, o Senhor tratará as chagas do seu povo e curará as feridas dos seus golpes. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Jesus deu-lhes também as seguintes instruções: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebeste graça, dai de graça. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós iniciamos esta Eucaristia hoje e, como no tempo da pandemia as Eucaristias têm sido diferentes,
não tem havido cânticos, não há coro. Fomos aconselhados em todas as igrejas a que não cantássemos, por isso é que é assim a música, e nós adaptamos-nos às diversas situações em que vivemos. A comunhão também feita de determinada forma, mas nós rezamos e juntamos e damos graças a Deus, porque hoje no mundo começa-se a desconfiar que há muitas autoridades que não querem que nós nos encontremos, nós não nos reunamos. Por exemplo, está a haver em Paris grandes revoltas por causa de uma lei que o presidente da França quer passar para tirar liberdade. E uma das liberdades é a liberdade religiosa. E aqueles tumultos que estão a haver em Paris e que os meios de comunicação social não falam muito discretamente, são uma revolta por causa de algumas autoridades estarem a querer tocar num valor que nós fomos construindo, e esta geração que está mais avançada na idade lutou tanto, que é a liberdade. E é um fenómeno em Paris, em Berlim, em Londres e um pouco por todo o mundo. Há esta convicção, estão-nos a querer tirar a liberdade, e um dos aspectos da liberdade é a liberdade religiosa, a liberdade de celebrar, a liberdade de nos encontrarmos sempre com uma capa de bem, com uma capa de amor, uma capa que é para nos proteger. Mas há muita gente que está a duvidar, e aquelas revoltas que não sei se as televisões passam, eu não vejo televisão há bastante tempo, os canais, mas não sei se eles passam, mas certamente não passarão assim muito discretamente, e é isso que está em causa. E nós celebramos uma liberdade que foi conquistada ao longo dos séculos. Hoje celebramos três santos da nossa história, muito importantes, porque Jesus, no Evangelho de hoje, compadeceu-se dos pobres, e não há maior pobreza que aquela de não ter consciência de ver, ter capacidade de ver aquilo que Jesus propôs. Essa é a maior pobreza, não poder, não ter capacidade de ver. Nós hoje celebramos 3 arcebispos de Braga. Antes de haver Portugal, só havia 2 dioceses na Península Ibérica: Mérida, que era a capital de um povo chamado lusitano, que vinha até Portugal e apanhava um pouco de Espanha, e é junto de Badajoz, mas em Espanha, hoje no território espanhol, era essa diocese de Mérida. E Braga começou com uma diocese numa aldeia que há perto de Braga chamada Dum, e depois transferiu-se para Braga. Só havia estas 2 dioceses em Portugal, no território que hoje é Portugal e Espanha. Isto nos anos de 260, 290, no século III. E há um bispo que nós hoje celebramos, que é São Martinho de Dum. Este nem sequer foi antes de haver Braga, mas era de Dum, de uma aldeia que está ali muito perto de Braga. Nasceu na Panónia, onde hoje é a Hungria, e chegou à Galiza no século VI, com a missão de evangelizar o nordeste da Península Ibérica. Tornou-se bispo de Dum e de Braga, onde realizou 2 concílios. 2 concílios é a reunião de todos os membros do clero naquela altura. Foi o grande apóstolo dos suevos, que se converteram do arianismo, que era uma corrente de uma seita, ao catolicismo.
E, era um grande admirador de São Martinho de Tours, São Martinho que nós celebramos em novembro, de Santo Isidório. Santo Isidório elogia a sua cultura e a sua fé, e morreu no ano 579, no século VI, mais ou menos na altura em que viveu Maomé. Maomé, que é o profeta do islamismo, viveu mais ou menos na altura de São Martinho de Tours, no século, porque Maomé tem menos 600 anos que Jesus Cristo, e por isso é que no Corão há referências à Bíblia católica, sobretudo ao Antigo Testamento, porque Maomé foi beber na Bíblia que nós temos. Depois vem outro bispo. Nós só celebramos os bispos santos, porque nem houve muitos bispos que são comuns mortais, que não atingiram a fama de santidade. O outro bispo é o bispo São Frutuoso. Esse já nasceu na Galiza, na Espanha, e foi bispo de Douro e de Braga. Morreu em 665. Homem de grande santidade, mas também de grande cultura. Fundou muitos mosteiros, lugares, albergues na altura para acolher os doentes, não havia hospitais. Levou uma ação de evangelização juntos de todos os povos que viviam ali. Entretanto, chegaram os muçulmanos. Estes dois são anteriores à vinda dos muçulmanos. Os muçulmanos chegaram mais ou menos no século VIII à Península Ibérica, e os cristãos foram encurralados para o norte. A diocese de Braga foi transferida, que era a única, para o Lugo, para as Astúrias. E veio outro santo, São Geraldo, um monge francês. Não havia França, porque a França que nós temos é do século XIX, é um país novo, do território francês. Foi eleito bispo de Braga em 1095, um pouquinho depois da vida de São Paio, e 100 anos antes da nacionalidade portuguesa. Tendo desenvolvido uma grande ação pastoral e evangelizadora, e foi morrer a uma terra onde hoje, que é da Diocese de Vila Real. A Diocese de Vila Real foi só criada em 1921, ou 20, deve estar a fazer 100 anos, ou 22, porque era tudo norte de Portugal, até Coimbra, era tudo Diocese de Braga. Isto é só para nos dizer que nós somos um povo, e o nosso sermos cristãos não caiu do céu. Nós vivemos hoje num tempo em que não se olha para a história, queremos um mundo novo, fala-se de um mundo novo, tudo novo, e às vezes esse novo não tem nada de novidade, tem muita maldade. Um povo que não conhece a sua história não vai longe, não vai. Temos que saber de onde vimos, saber onde estamos e saber para onde vamos. Nós hoje transferimos a imagem do Seu Santo Cristo, que estava aqui, para a sua capela. Eu estou muito agradecido por todo o trabalho que se fez, mas o Senhor Santo Cristo dos Milagres, o Senhor Santo Cristo dos Milagres tem uma história tão bela, tão profunda, que nós não podemos calar e temos que transmitir aos mais novos. Quando Constantinopla, hoje Istambul, capital da Turquia, foi invadida pelos muçulmanos no século XIV,
no século XIV mais ou menos, os cristãos trouxeram para Roma, para os museus do Vaticano, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que esteve quase 200 anos nos museus do Vaticano. Quando as irmãs dos Açores foram a Roma pedir para abrir um convento na Caloura, e porque era a Terra Nova, o Papa Clemente VII, como está ali na ordem, ficou tão encantado que deu a imagem às irmãs, que trouxeram a imagem para a Caloura e depois para São Miguel, e depois para Ponta Delgada. E depois a imagem esteve ali uns anos, também, na Caloura, em São Miguel, um bocadinho. Havia a irmã, a Madre Teresa da Anunciada, que andava. Mas quando houve os terremotos, as irmãs pegaram na imagem e fizeram uma procissão. E é aí que Jesus faz então um milagre. Quando caiu, a terra parou, o mar deixou de ter aquela agitação tremenda, e começou a grande devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. E aqui agora os que vivem nos Açores, os que disseram nos Açores e que vieram para o Norte América, trouxeram essa devoção tão bela, mas sobretudo esta ligação do Oriente ao Ocidente é aquilo que mais me seduz. É aquilo que nós não sabemos. A imagem do Senhor Santo Cristo que está nos Açores tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. Mas a ligação que faz do Oriente ao Ocidente é isso que nos move, sobretudo que me move a mim. Nós hoje colocamos a imagem do Senhor Santo Cristo na sua capela, e é um dia belo, e sobretudo neste dia em que o Senhor no Evangelho fala-nos que tem compaixão do seu povo, e que Ele tenha compaixão do seu povo neste momento de pandemia, mas também não só da pandemia, que também nos defenda de muita teoria, de muita ideia, de muita coisa camuflada que há por aí, porque Jesus, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, nestes 1000 anos, a imagem que está nos Açores, porque a nossa tem 40 anos, foi feita em Braga, né, onde está a Escola de Arte Sacra que nós temos em Portugal, e uma vez o senhor da Arte Sacra disse-me: Padre, era eu padre jovem nos meus primeiros anos, eu não começo nenhuma imagem sem andar 8 a 15 dias a rezar para que o Senhor me inspire sobre a imagem que eu vou fazer. E é engraçado que a nossa imagem é única. A nossa imagem não é uma repetição da que está nos Açores. É uma cópia única, muito bela, de um homem português, que se nota na coroa, porque o crânio do homem oriental é mais elevado, a coroa não chega aos olhos como a nossa. O homem oriental, o Santo Cristo dos Açores, não se vêem os dentes, o nosso vêem-se os dentes, como nós, os portugueses, andamos sempre a mostrar os dentes, rimos com muita facilidade. É uma imagem muito bela a nossa, e que testemunha os imigrantes, a nossa mentalidade de portugueses que viemos aqui para esta terra. E esta ideia eu quero, eu quando encontro um jovem, ponho a comparar a imagem que está nos Açores e esta nossa, a diferença, porque o artista, não sei a conselho de quem, não quis copiar, e não quis copiar a dos Açores, criou uma imagem, e é uma ideia felicíssima, muito bela, da nossa imagem do Senhor Santo Cristo, porque não é uma cópia, é algo que fala de nós portugueses que viemos para aqui. Então que o Senhor seja louvado, e que Ele continue a dizer-nos que tem compaixão do povo que sofre, e sofre muito,
e às vezes não necessitava sofrer tanto, não necessitava, não era necessário sofrer tanto, mas há muito sofrimento que vem e é provocado pela maldade e pela ganância e pelos princípios errôneos de muitos que se dizem autoridade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e o mundo que há de vir. Amém. Irmãos, peçamos a Jesus, nosso Senhor, que venha socorrer-nos sem demora, dizendo com esperança: vinde Jesus e salvai-nos. Pelos párocos da nossa diocese, pelos filiais e catecúmenos que crescem na fé e pelas paróquias onde não reside o seu pastor, oramos. Pelos que aplanam os caminhos da concórdia, pelos que procuram aliviar os que mais sofrem, e decidem viver entre os leprosos, oramos. Pelos trabalhadores da seara de Jesus, pelos que procuram as ovelhas transmalhadas, e anunciam que está perto do reino dos céus, oramos. Pelos que são forçados a deixar os seus países, pelos que têm de comer o pão da angústia e de beber a água da amargura, oramos. Pelos nossos enfermos que esperam no Senhor, pelos corações dilacerados que o levam e pelos defuntos das nossas famílias que o amaram, oramos. Senhor Jesus Cristo, nosso legislador, nosso juiz e nosso Rei, vinde depressa salvar-nos, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu-o. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
enquanto damos graças a Deus, a Maria Lima, na Comissão Nossa Senhora de Fátima, fez estas pequenas lembranças para o Natal. Portanto, tem lá ao fundo da igreja e aceita encomendas. Portanto, um sinalzinho que fez para o Natal, que este ano é muito diferente. Falando de Natal, nós, no dia 24 de dezembro, vamos ter às 6 da tarde, 24, 6 da tarde, missa em inglês para as crianças e para as famílias. Nós temos muito espaço. Eu sei que há dificuldades noutras igrejas por causa do espaço, mas quem quiser participar, porque tem que haver uma certa ordem, tem que telefonar ou à Manuela Melo ou ao António Godinho, e quando se esgotarem os lugares, portanto, não terá que ser assim. Nós temos 54 ou 56 lugares para famílias, portanto, mas terá que haver um certo critério. E depois, isto é a missa, é a primeira vez que celebramos em inglês, será o Sopado Leo Byrne, que vai celebrar às 6 da tarde, como é na tradição inglesa. Nós não temos muito essa tradição, mas pronto. Mas tem que haver inscrição para as famílias que queiram vir, é com uma honra, com muita honra que nós que sentimos um gosto, até porque sabemos que das dificuldades de celebrar o Natal este ano a todos os níveis, e nós ainda temos alguma liberdade. Portanto, será às 6 da tarde e em inglês, mas tem que haver inscrição. E depois à meia-noite em português, mas à meia-noite já não há necessidade de inscrição, penso eu. Não haverá grandes problemas. Portanto, teremos às 6 da tarde e à meia-noite, na noite de Natal. E depois, no dia de Natal, temos as 3 missas, como é normal: 9h30 em português, 11 horas em inglês e às 6 da tarde em português. Também, só comunicar, todo o drywall, toda a mão de obra, tudo o que foi feito na capela foi uma oferta. A igreja não pagou absolutamente nada. Portanto, todo o drywall, todo o trabalho, que fez quase 2 semanas, o Senhor deu um irmão nosso, uma família, pagou tudo, vós sabeis quem é. Portanto, tudo, material, mão de obra, tudo. É uma oferta. Como já tinha sido outra família, também sabeis quem, o roof. Todo o roof foi pago, foi outra família que ofereceu e que pagou. Agora está-se a gerar aqui um movimento para fazer um chão igual a este, que é muito caro. Nós não vamos receber dinheiro, porque não. O Sr. António Mendes está à frente desse projeto. Também pode, quem quiser, falar com o Jacinto Freitas, a ver se é possível, se conseguimos angariar dinheiro para fazer um chão com dignidade para a nossa capela de Assunção de Cristo dos Milagres. Se não formos capazes, que estamos numa época muito difícil, de pandemia, resolvemos de outra maneira, com outro produto mais simples. Mas há um grupo que gostaria que fosse uma coisa solene, bonita, boa, como os nossos nos deixaram. Esta riqueza que nós temos na nossa igreja, que é uma riqueza, e portanto podemos louvar a Deus. Se a notícia irá passar, se achardes, ou alguém da nossa comunidade que achar que pode participar neste projeto, é falar com alguém da igreja, mas sobretudo o Sr. António Mendes e o Jacinto Freitas, que poderão ver se é possível ou não, conversando com as várias forças, que nós temos muitas forças, graças a Deus, na nossa comunidade. Também enviaram para quem está a assistir em casa, e mesmo de outras comunidades, nós agradecemos. Sabemos que não são muitas as comunidades que numa época destas se lançam a reconstruir nada. Nós tivemos a ousadia, temos tido grandes sinais de generosidade
Agradecemos a Deus e agradecemos às pessoas que têm tido este gesto de generosidade, mas se alguém que nos acompanha fora da comunidade, nós agradecemos todos os gestos de amizade, de solidariedade para com a Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu vou tentar hoje o terço transmitido ser da Capela do Senhor Santo Cristo, não tinha pensado isto, vamos ver se não há avaria nenhuma e se transmitimos o terço da Capela do Senhor Santo Cristo. Continuamos a pedir que se puderem inscrever-se e partilharem e até pôr lá o like, que é para mais pessoas terem, verem este programa, porque iniciou por causa da pandemia e de muita solidão que está em casa. Mas agora, a respeito do chão da nossa capela, nós apelamos, não há necessidade, é um gosto de alguns que vieram falar comigo, se for possível, Cristo seja louvado, que essa generosidade, mas não há necessidade, não há, é um gosto de alguns, e portanto eu espero que isto se transmita a muitos e que esse gosto se traduza num sinal visível. Vamos então terminar a Eucaristia e que Deus seja bendito com os nossos gestos e com as nossas ações. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, boa semana e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.